Olá, meu nome é César, eu sou pastor no interior do Rio de Janeiro, na cidade de Miguel Pereira, e eu tenho a missão hoje de te acompanhar na leitura de Levítico 8. Levítico não me parece assim dos livros mais fáceis de se ler. É um livro de difícil leitura, sim. O Apocalipse também, sempre é lembrado como livro de difícil leitura, mas a diferença é que o Apocalipse, além de difícil, é emocionante. Então ele te traz um estímulo à leitura um pouco maior. Levítico não é fácil, me parece que não é também exatamente emocionante. Ele é muito detalhista na descrição de algumas coisas, parece repetitivo de alguma forma, então é necessário ter uma perseverança para avançar na leitura de Levítico. E talvez, certamente, esses estudos, essas conversas possam ajudar nisso. Posso ajudar você a perceber, por exemplo, que do capítulo 1 ao 7, nós simplesmente estamos lendo, ou acabamos de ler, a descrição de sacrifícios, de ofertas que deveriam ser levadas ao Senhor. E uma descrição assim, um tanto pormenorizada, detalhada, como acontece cada sacrifício, como deve ser a oferta, qual gesto deve ser feito, onde deve acontecer cada coisa. E de certa forma, há uma duplicidade. Assim, descreve-se do ponto de vista do povo, que o povo deve fazer, e em seguida se descreve o que os sacerdotes devem fazer, no caso de cada oferta. E aqui vem algo interessante, que no capítulo 8 temos uma novidade. Finalmente muda um pouco essa linha de apresentação das coisas, porque no capítulo 8 aparece melhor a figura do sacerdote, aparece a consagração dos sacerdotes. Veja que os sacerdotes já apareceram nos capítulos anteriores mencionados, e em ação, como deveria ser sua ação, mas só agora eles são assim instituídos de fato, consagrados para poderem começar a trabalhar devidamente. Isso no capítulo 8. Então, o capítulo 8, na verdade, que nós vamos ler aqui, ele tem uma função muito especial nessa primeira parte de Levítico, assim como adiante vai ter uma função muito especial o dia da expiação. Mas vamos ficar aqui com o capítulo 8, com a figura dos sacerdotes sendo consagrados, o que não é uma novidade para quem vem lendo a Bíblia como um todo, porque a consagração dos sacerdotes ela acontece aqui no capítulo 8, ela é executada no capítulo 8, mas ela já havia sido ordenada detalhadamente lá no capítulo 29 do Êxodo. No Êxodo, nós temos Deus instruindo Moisés sobre como ele faria. Em Levítico 8, nós temos Moisés fazendo. Para deixar isso claro, eu leio com você o comecinho do capítulo 29 do Êxodo, só para ilustrar essa questão. Diz assim, Êxodo 29, versículo 1. Nós vamos até o comecinho do 2. Isto é o que você lhes fará para os consagrar, a fim de que me sirvam como sacerdotes. Separe um novilho e 2 carneiros sem defeito, da melhor farinha faça pães e bolos sem fermento, amassados com azeite, e pãezinhos bem finos untados com azeite. Isso vai acontecer, e segue a descrição por palavras e mais palavras, como deveriam acontecer as coisas, e isso é o que acontece lá no capítulo 8 de Levítico, exatamente isso. Antes de voltar lá, eu quero ler com você também o finalzinho aqui do capítulo 29 de Êxodo, que vai ajudar a gente a entender por que o capítulo 8º do Êxodo existe, por que os sacerdotes são necessários, por que Deus quer tudo isso acontecendo. Êxodo 29, 44, na segunda metade do 44, até o final do capítulo. Também santificarei Arão e os seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes, e habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Deus que tirou o povo do Egito, o que é narrado aqui no Êxodo, não o tirou do Egito para simplesmente deixá-lo vagar, não o tirou do Egito simplesmente para fazê-lo estar noutra terra e deixá-lo ali.
Deus tirou o povo do Egito para poder habitar no meio desse povo. Mas não basta tirar do Egito para poder habitar no meio desse povo, porque Deus Santo não pode habitar no meio de um povo completamente impuro. Ele precisa santificar esse povo. E para isso fazer, ele diz aqui, que santificaria Arão e os seus filhos. Primeiro, então, ele precisa ter os sacerdotes atuando para que todos esses ritos que ele narrou aqui, de Levítico 1 a 7, possam ser executados devidamente. E que assim ele possa compartilhar com o seu povo da sua santidade, sem assim consumir o seu povo. Isso é importante saber, para saber da importância de Levítico, para saber da importância da santidade de Deus, para então entendermos depois a importância do que Cristo fez por nós, e a importância do que Cristo faz por nós a cada culto, a cada vez que nós estamos em comunhão com Ele pela palavra e pelos sacramentos. Mas vamos vagarosamente caminhando aqui, Eu quero começar a ler com vocês, destacando alguns pontos do capítulo 8. Nós não vamos lê-lo todo aqui por uma questão de tempo. É claro que você é estimulado a fazer a leitura antes dessa conversa, ou pelo menos depois dessa conversa, fazer efetivamente a leitura do capítulo. Isso aqui não substitui uma leitura. Isso ajuda, complementa uma leitura. Comecemos assim, diz assim: o Senhor disse a Moisés: leve Arão e os filhos dele, as vestes, o óleo da unção, o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto dos pães sem fermento, e reúna toda a congregação à porta da tenda do encontro. Esse é o versículo 1, 2 e é o versículo 3 também. É interessante como aparece Arão e os filhos aqui. Leve Arão e os filhos dele, as vestes, o óleo da unção. Os sacerdotes que são muito ativos em outros momentos, até cuja ação é narrada aqui nos capítulos anteriores, agora eles não são ativos nessa conversa, nesse acontecimento. Eles são levados, assim como são levados os objetos. Eles estão aqui mais pacientes do que agentes. Eles estão aqui esperando acontecer. E Moisés vai fazer acontecer por ordem de Deus. E isso acontece diante de toda a congregação. Reúna toda a congregação à porta da tenda do encontro. É importante, nós vamos ver isso mais vezes, talvez por que isso. É importante que a congregação veja acontecer isso. Que ela testemunhe o fato de que esses sacerdotes, que depois vão ser agentes o tempo todo, que eles também passaram por algo assim de forma mais paciente, de forma passiva. E aí vai dizer, Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado, e a congregação se reuniu à porta da tenda do encontro. Então Moisés disse à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E aí Moisés vai fazer conforme o Senhor ordenou que se fizesse, já lá no Êxodo 29. Como começa isso, E fez com que Arão e os filhos dele se aproximassem e mandou que se lavassem com água. Começa com essa purificação da lavagem com água, que vai nos lembrar do nosso batismo, é claro. Toda lavagem com água, nesse sentido de purificação, pode nos lembrar do batismo. Mas é claro que o batismo da gente é muito mais eficaz do que essa lavagem aqui. O batismo da gente é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não é essa purificação para que um rito continue acontecendo. É muito mais do que isso. Mas nós vamos pensar no nosso batismo mais adiante. Vamos continuar aqui a leitura. Então vai dizendo tudo que o Senhor faz com esses e tudo que o Senhor faz por meio de Moisés com esse. Vestiu Arão com a túnica, cingiu com o cinto e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também pôs sobre ele estola sacerdotal. Cingiu com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal e o ajustou com o cinto. Até o vestir é feito por Moisés. Está vestindo Arão e seus filhos
E isso é muito significativo também, né? É muito significativo para mostrar que o sacerdote não é autoconstituído, né? Não é ele mesmo que se constitui enquanto sacerdote, mas é Deus por meio de Moisés que o está fazendo. E depois sempre dizendo, né, lá no versículo 9, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Sempre lembrando, isso não é invenção de uma instituição, né? Isso é algo instituído por Deus mesmo. O versículo 10 vai dizer, né, Moisés pegou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo, tudo que havia nele consagrou 7 vezes. Ele aspergiu o óleo sobre o altar e ungiu o altar e todos os seus utensílios, para os consagrar, né? Veja que não só as pessoas, os objetos também, não importa o material que tenham, se é nobre, se não é nobre, o que faz isso ser consagrado e ser diferente do comum é essa consagração que Deus opera. Não é algo do próprio material, não é algo de uma virtude da pessoa ou do objeto, é Deus agindo para a consagração. E aí vem a parte exatamente dos sacrifícios, né, que são realizados. Então fez chegar o novilho, versículo 14, da oferta pelo pecado. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. E aí vai ser feito todo o sacrifício conforme a instrução do Senhor. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. De novo acontece o sacrifício. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Nós vimos nos capítulos anteriores isso acontecendo, né, esse gesto de colocar a mão sobre a vítima sacrificial, sobre o animal a ser sacrificado. E é interessante que isso mostra que há uma vinculação entre aquela vítima sacrificial e a pessoa. Nos outros casos, a pessoa que está trazendo a oferta. Aqui é Moisés mesmo, né, que traz esses animais. Mas quem está vinculado ao sacrifício são os sacerdotes. Imagina de novo, né, todo o povo está reunido vendo isso acontecer. Então todo o povo está reconhecendo que os sacerdotes só são sacerdotes por causa de um sacrifício, por causa de que eles estiveram vinculados a um sacrifício. Isso é muito importante. Esses que depois fazem os sacrifícios todos acontecerem, eles também dependeram dessa oferta, eles também dependeram de uma oferta para estarem aqui. Ou seja, eles estão aqui porque isso foi providenciado por Deus. Assim como os sacrifícios como meios foram providenciados por Deus, meticulosamente ordenados, esses aqui estão também trabalhando nisso, estão aqui porque Deus providenciou para que isso acontecesse. Não é o ser humano que inventou o sacerdócio e que conseguiu esse meio de apaziguar a Deus, de lidar com Deus. Não é Deus que fez isso ser possível. Tem uma parte aqui muito importante que eu quero ler com alguma atenção, o que acontece com esse sacrifício da consagração, né? Moisés matou o carneiro, pegou um pouco do sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. E depois faz o mesmo com os filhos de Arão. O sangue aqui aparece sendo útil para isso, né? Para tocar o corpo dos sacerdotes. E vai acontecer mais algo lá no versículo 30. Moisés pegou também um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes. E consagrou Arão e as vestes dele, bem como os filhos de Arão e as vestes deles. Veja bem, o sangue, tocar um animal morto, tocar um fluido de um animal morto, numa situação normal, é algo que até comunica impureza para as pessoas, né? O próprio livro de Levítico vai nos ensinar isso. Há uma interdição, mas nesse caso, ele opera o contrário, né? Ele faz parte da consagração das vestes e dos sacerdotes. O sangue aqui está presente, o sangue do sacrifício aqui está presente. E aí eles vão comer dessa refeição a partir do sacrifício, né?
e eles vão ficar ali durante 7 dias, né, e não poderão sair dali. Porque o Senhor consagrará vocês durante 7 dias. É enfático isso, o Senhor que consagra, né? O Senhor que consagra. O capítulo termina dizendo que Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. O Senhor os consagrou, porque todas as coisas foram feitas conforme o Senhor havia ordenado. Da mesma forma, nós vamos aprender adiante em Levítico, lá no capítulo 19, no capítulo 20, que o Senhor santifica todo o povo. Sereis santos porque sou santo. Adiante no capítulo 20 vai dizer que eu os santificarei. Deus quer esse povo santo para poder ter comunhão com eles, para poder habitar ali entre eles. E aí eu quero usar os minutos restantes aqui para falar de nós, né, e do que isso tem a ver conosco. Nós poderíamos pensar em fazer um paralelo com o ministério pastoral, por exemplo, né? Assim como Levítico mostra os sacrifícios acontecendo com o trabalho dos sacerdotes e depois mostra os sacerdotes sendo consagrados. É curioso que na Confissão de Augsburgo, nosso documento tão importante para a Igreja Luterana, mostra a justificação pela fé, né, por meio de Cristo, e de repente mostra assim, para que isso aconteça, para que isso chegue a todo o povo, Deus instituiu o ministério. Veja que nós poderíamos pensar num paralelo, né? Existe o fato e existe o fato chegando às pessoas, aqui por meio do sacerdócio, no caso da justificação pela fé, por meio de Cristo, no nosso tempo, por meio do ministério. Mas talvez não seja a melhor opção fazer um paralelo com o ministério, porque tem algo aqui anterior ao ministério, que é o sacerdócio. E o sacerdócio de todos os cristãos. E justamente, né, o Novo Testamento afirma que todo seguidor de Jesus, toda pessoa que está ligada a Jesus em comunhão com Ele, é um sacerdote. Porque toda pessoa que está ligada a Jesus é apresentada no Apocalipse como aquela pessoa que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. E por isso o próprio Apocalipse vai dizer que nós somos reino e sacerdotes constituídos pelo Cordeiro. O Cordeiro nos constituiu como sacerdotes, a todos nós. E veja que aqui houve sangue nas vestes, né, para a consagração, no nosso caso também, mas de uma forma diferente, que é o sangue de Cristo. Não é o sangue de um animal que tem um sangue imperfeito, que então vai operar isso de forma um tanto precária, e por isso vai ter que ser repetido e repetido e repetido, né? Os sacrifícios do Antigo Testamento. No caso de Cristo é tudo perfeito, então uma vez realizado, não se realiza mais. Mas nós sempre nos lembramos, né? Assim como os sacerdotes do Antigo Testamento, não são eles mesmos que fazem acontecer as coisas, não são eles mesmos que se autoconstituem. Nós também somos constituídos por Cristo como reino e sacerdotes. Nós fomos alcançados pela graça, nós tivemos as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. É tudo mérito dele, mas fez de nós um povo sacerdotal. E isso é bênção de Deus. É bênção de Deus para nós e é bênção de Deus para quem está ao nosso redor também. Porque nós, como povo sacerdotal, nós trazemos a santificação para todas as pessoas por meio da proclamação do Evangelho, por meio do batismo, por meio da Santa Ceia que é realizada entre nós. Isso é Deus agindo e Deus trazendo santificação para o seu povo e para os demais por meio do seu povo. Vamos orar. Amado Senhor, nós te agradecemos pela vida e te agradecemos pela bênção que é sermos um povo sacerdotal. Tu fizeste tudo, tu nos alcançaste, tu providenciastes tudo necessário para que fôssemos esse povo santificado e assim pudéssemos viver em ti eternamente. Obrigado por Jesus, obrigado pelo Cordeiro sacrificado. Obrigado por tudo. Rendemos aqui nossa ação de graças e nos entregamos sempre em tuas mãos. No nome dele mesmo, Cordeiro Santo, Jesus Cristo. Amém. Bênção de Deus e até a próxima.